avisaram, né, que não viriam. A irmã Ellen e algumas outras pessoas aí pediram para gravar, para eles não perderem, né? São pessoas bem frequentes, mas às vezes não dá. Então essas gravações têm sido bênção, né? Esses dias mesmo, ontem, essa semana, né? Eu estava viajando, eu estava reassistindo algumas, ou escutando, né? Eu ponho ali no carro, vou escutando durante as viagens, e muito bom, né? Tem sido uma bênção. Tá lá, gente, organizadinho, tá? Ontem mesmo eu criei uma playlist do livro de João, no YouTube da igreja, né? Tá lá do 1 ao 7, arrumadinho, se vocês quiserem revisitar alguma aula, tá disponível. Então, vamos para o nosso texto base, né? Nosso texto base é João 20, 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, estes, como ele está falando, gente, são milagres, né? Ele tinha acabado de operar um milagre ali, era aquele evento onde ele surge dentro da sala com os apóstolos, né? Os apóstolos estavam todos reunidos em uma sala, e Tomé estava lá também, né? E Jesus aparece, e ele se apresenta para Tomé, e pede Tomé para tocar nas feridas dele, né? E de forma milagrosa, né, ele aparece ali, e aí logo em seguida vem essa frase, né? Estes, porém, então estava referindo a esses milagres, tá? Foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então sempre voltando à ideia que João estava defendendo um ponto, uma ideia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Algo que estava sendo combatido naquele período, e através dessa mensagem de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós conseguimos chegar a aceitá-lo, né? A recebê-lo, e recebendo, nós poderemos ter a vida eterna, né? É o jeito de chegarmos à vida eterna. Então falamos isso com bastante quantidade nas últimas aulas, né? E repetindo aqui, né? Natália já leu esses versículos aqui. A nossa última aula, né? A gente falou sobre essa ideia de Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós discutimos muito sobre isso, né? Que o Cordeiro era essa figura que Deus vinha montando desde a queda do homem, né? O homem pecou e logo em seguida começou a morrer animais inocentes, prefigurando o que seria a morte de Jesus, né? Um ser perfeito e inocente. Então quando a gente vai ler a lei, que é essa sombra, né, do que deveria acontecer, era muito importante na lei que o animal fosse perfeito, né? Não podia ter manchas, não podia ser coxo, remetendo a essa perfeição que Jesus é, né? Não talvez a perfeição física que as pessoas podem estar pensando, né, que igual era prefigurado no animal, mas uma perfeição espiritual, né? Um homem perfeito e sem pecados também. Ele era inocente. E aqueles animaizinhos morriam e as pessoas eram perdoadas dos seus pecados, mas com a visão naquilo que seria, né? Seria o sacrifício de Jesus. A gente falou sobre vários versículos aí, né? Em toda a história aí, Adão, né? Em Gênesis 3:21, Noé teve a questão do sacrifício de animais, Abraão, Moisés, né? E em Hebreus, o autor de Hebreus, ele vem falando, explicando tudo isso, né? Que isso eram figuras, que em si mesmo a morte dos animais ele não tinha realmente poder de curar, mas aquele apontamento para a morte sacrificial de Jesus, que sim poderia perdoar pecados, né? Então aqueles animais não perdoavam pecados, o sangue daqueles animais não perdoava pecados, mas era uma figura importante que veio crescendo e introduzindo na cultura do povo de Deus, para que quando Jesus entrasse na história, era amplo o entendimento do que estava acontecendo, né? Alguém estava pagando pelos pecados. E a gente colocou aí Hebreus 9, 22, né? E nós comentamos um pouquinho, né? Nós somos salvos da ira de Deus, lá Romanos 5, de 8 a 9, né? Que muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, me salva, como se a gente vivesse com uma ideia como se o diabo que fosse... A gente está sendo salvo por Deus do diabo? De certa forma, sim, a gente está sendo salvo, né? A gente é liberto das prisões e do engano do diabo. Porque o diabo em si, ele não tem como vencer Deus, né? É uma coisa desproporcional.
o sacrifício de Jesus não foi para nos livrar do diabo. O sacrifício de Jesus foi, em primeira instância, para nos livrar da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus e íamos ser mortos. Está um pouquinho no microfone, né? Alô? Desliga esse lá para ver se não é isso. Íamos ser mortos, né? Estávamos mortos nos nossos pecados e, pelo sacrifício de Jesus, nós somos livres da ira de Deus. Aí, melhorou. Estava um barulhinho. O que mais que a gente viu aqui na aula passada, rapidamente, né? Nós fizemos um gráficozinho aqui sobre tudo que foi, né? O homem vivia em harmonia com Deus, chega o pecado ele promove a separação de Deus, a condenação, né, que é a morte espiritual, o homem passa a ser corrompido, né, então ele começa a produzir ruindade de dentro do coração dele. Então a natureza humana foi corrompida, né, e Deus institui os sacrifícios para voltar a ter uma relação com o homem. Então o animal era sacrificado, pelo derramamento de sangue daquele animal, surgia-se ali um espaço de santidade de um pouco de tempo, num lugar determinado, onde a glória de Deus descia e ele perdoava o seu povo, né? Só que, por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente voltava a pecar, e o animal voltava a morrer. Então, isso que a gente falou bastante. E aí, o que mudou em tudo isso, né? Foi a cruz, né? Quando Jesus entra, um sacrifício perfeito foi criado, né? O próprio Deus proveu o sacrifício perfeito, né? Não foi um esforço humano, não foi algo que nós podíamos fazer, foi o próprio Deus que criou esse meio de se achegar a nós. Isso prova muito desse amor de Deus para nossas vidas, né? Alguém que, por mais que a gente rejeitava ele, que a gente era inimigo dele, que a gente queria a vontade nossa, que a gente tentava o tempo todo viver os nossos planos e não os planos de Deus, mesmo assim, ele vai provendo os motivos, provendo os meios para que nós fôssemos salvos. Nós falamos bastante sobre isso, não vou repetir muita coisa. E a nossa natureza humana a presença do Espírito Santo começa a atuar na natureza humana, que era um dos problemas, né? Pelo sacrifício de Jesus, Deus ele corrige esses três principais problemas aqui, né? Primeiro era a separação, a gente era separado de Deus, e hoje nós temos livre acesso a Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, né? A gente consegue chegar lá na presença de Deus. A condenação, nós agora, em vez de condenados inimigos de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. Então Deus nos adota e nos livra dessa condenação pelo sacrifício de Jesus. E por último, a corrupção. Então o Espírito Santo ele vai atuando nas nossas vidas e ele vai trocando aquela natureza pecaminosa pela natureza divina. Né? Quantas pessoas ruins vocês conheciam que mudou completamente depois que aceitou Jesus? Eu conheço tanta gente que a pessoa era terrível, a pessoa era maligna, mas ela aceitou Jesus e algo mudou. Quantos de vocês não conseguem perceber toda a mudança que aconteceu na vida de vocês? Né? Aquelas pessoas, especialmente quem teve uma vida mais aprofundada ali, talvez no reino das trevas, né? Era escravo de vícios, tinha um pensamento totalmente diferente, e Jesus entrou e começou. Só que é uma mudança gradual, ou seja, nós só vamos chegar à perfeição dessa mudança de natureza, no fim, né, quando nós tivermos os nossos corpos transformados, tivermos acesso total e completo a Deus, aí nós vamos ter a natureza plena de Jesus Cristo. Né? Hoje, mas a gente já consegue experimentar essa bênção do porvir, né, que é essa natureza, porque a nossa natureza pecaminosa ela vai nos libertando, e a gente vai ficando cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais livre, né? Cada dia mais livre, graças a Deus. Então, falamos muito sobre isso. E vamos começar aqui agora, né? Continuando um pouco aqui o que a gente não terminou na aula passada, foi essa parte. Nós falamos aí do versículo 29. Então, no dia seguinte, João
viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se vocês não lembram, o contexto ele estava vindo daquela reunião com os fariseus e os escribas. Eles estavam lá sendo interrogando: quem é você? Você é o Messias? Você é Elias? Quem é você? Por que você batiza? E ele estava passando por isso. No dia seguinte, Jesus surge, né? E ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E ele começa falando que ele batizou as pessoas até que Jesus se manifestasse. Então ele coloca lá no 31, né? Mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então João estava batizando as pessoas com água como uma prefiguração, né, do que ia acontecer e trazendo esse sentimento de arrependimento nas pessoas. Mas a partir do momento que Jesus inaugura o seu ministério, o batismo de João, ele para de perder aquele efeito, né? Hoje, Jesus vai inaugurar o seu próprio batismo. Tanto é que, eu já coloquei aí, né? Até aquele momento, o batismo de João Batista fazia-se necessário para preparar o caminho para o Messias. Hoje temos o batismo de Jesus, e é esse que vale, né? Por que, gente? Eu até coloquei esse versículo aqui, essa passagem, que eu vou ler com vocês aqui, que ele fala aqui, ó, um momento de pessoas que tinham sido batizadas, o batismo de João, só que eles tiveram que ser rebatizados em nome de Jesus. Eu sempre li essa passagem, mas nunca tinha percebido, mas olha para você ver, ó. Atos 19, 3 até o 7, fala: Então Paulo perguntou, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Então, voltando ao contexto, né, Paulo está chegando em Éfeso. Primeira vez que ele chega em Éfeso, ele conhece alguns irmãos lá em Éfeso. Se apresenta, começa a conviver com aquelas pessoas, e ele vai e solta essa pergunta, né? Então, que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles já tinham sido batizados, o batismo de João, e Paulo batizou de novo em nome do Senhor Jesus. Por quê? Depois que Jesus inaugurou o seu batismo, as pessoas tinham que ser batizadas em nome de Jesus, não aquele batismo de João Batista mais, ele não valia. Então João Batista ele preparou todo o caminho e teve uma mudança de estação a partir dali. Agora é diferente. Agora o batismo é baseado no sacrifício de Jesus e não simplesmente no batismo de arrependimento. Né? Então teve aquele momento. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em língua quanto profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, isso para mim, eu quis trazer para vocês, porque para mim até era uma certa novidade. Eu nunca tinha me atentado para essa passagem. Né? Que outras pessoas, essas pessoas, né, gente? E pensa que as coisas de João, quando Paulo foi passando, ele foi percebendo pessoas que ainda viviam na estação do precursor, né, na estação do João, viviam aquela pregação do João. Então, aí, mais uma vez, um entendimento do quanto foi impactante o ministério de João Batista. O quanto, a gente fala pouco disso, né? Pelo menos eu sempre ouvi pouco falar sobre esse ministério de João Batista, e o quanto ele foi impactante. Né? Que a gente via esse batismo ali. E agora entramos no assunto novo, né? Então, eu vou ler aqui o 32, 33, 34, que é o nosso assunto da aula de hoje. Amém? E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, mais uma vez, João ele testifica sobre
Jesus como Filho de Deus. E esse trecho é chamado aí o batismo de Jesus, né? Dentro da Almeida, então ele coloca o subtítulo lá, o batismo de Jesus. E ele pode ser visto aqui, né? Esse batismo de Jesus, nessas mais três lugares, né? Fala em Mateus 3, 13 a 17, Marcos 9 a 11, Lucas 3, 21 e 22. Então, nós temos já os 4 evangelistas falando dessa cena de Jesus sendo batizado. Só que isso que João falou, daqui a pouco nós vamos ver que não é bem o batismo de Jesus, mas ele cita o batismo de Jesus. Daqui a pouco eu vou aprofundar mais sobre isso. Então, nesse trecho, João afirma que Jesus é o Cristo baseado nos seguintes fatos. Então, ele estava falando, eis o Cordeiro de Deus, vem alguém, e ele vai falando. Agora, João, ele vai colocar nesse trecho o motivo por que ele crê nisso. Né? O motivo por que ele está falando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Então, ele se apega a 2 fatos muito importantes aí. Primeiro, a revelação recebida de Deus no período de seu ministério. Então, falando aqui, né, deixa eu voltar aqui, que está ruim de ler aqui. Peraí. Lembrando que quando João começou, ele começou 4 anos antes de Jesus. E quando ele começou esse ministério dele, ele dá a entender através dessa frase que Deus já revelou para ele, ó, aquele em quem você vir, né, quando você vê uma pessoa recebendo o Espírito Santo, né, vir espousar e pousar sobre ele o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito. Esse é o Messias. Né? E João está falando aí que um dos motivos ele viu essa cena. Ele viu a cena do Espírito descer sobre Jesus Cristo. Então ali acendeu para ele o primeiro fato de que por que ele afirmava Jesus é o Filho de Deus. Né? E outra coisa é que naquele momento do batismo de Jesus, que nós vamos entrar mais a fundo hoje, ele conseguiu ver a manifestação da Trindade. Né? Nós vimos ali no batismo de Jesus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Todos eles participando juntos daquela cena. Então, outra coisa que eu achei interessante também é que E claro, né, gente, eu estou colocando aqui o que eu consigo entender, até nos materiais eu via poucas pessoas falarem sobre isso. Porque João inicia o versículo 33 falando, eu não o conhecia. Mas a gente sabe que João era primo de Jesus. Espera aí, não conhecia? Né? Eu não o conhecia. E isso me intrigava. Na verdade, eu ia até pular isso, que eu não ia saber explicar. Mas, né, nesses últimos... Ontem, né, eu tive uma experiência, nós estávamos num evangelismo, lá, meu pai estava no evangelismo na roça, me pediu para tocar, e aí na mensagem eu vi uma coisa que ligou uma coisa com a outra, e claro, gente, é o que eu consigo entender de por que João falou isso. Né? Então, eu não o conhecia. Diz respeito a que ele não tinha conhecimento na completude da profecia se cumprindo. Tá? Então, mais ou menos, o que eu quero dizer? Então, ele tinha uma revelação desde o ventre. Então, o pai dele recebeu a revelação de quem era ele. Então, provavelmente, Zacarias passou essa revelação para João Batista desde pequeno. Né? Nós vimos ali também o encontro de Maria e Isabel, mãe de João Batista. Então, elas eram parentes. Então, provavelmente, não foi a única vez que eles se encontraram. Outro fato, quando Jesus chega para ser batizado, o João Batista já reconhece ele. Não, peraí, você não pode ser batizado por mim. Nós vamos ver também essa passagem. Então você vê vários fatos que comprovam que João Batista conhecia Jesus sim, mas ele fala, eu não o conhecia. Mas o que ele está se referindo aí, gente? O cumprimento da profecia. Porque quando uma profecia se cumpre, ele começa a conhecer Jesus em um outro nível. Deus não deu uma profecia para ele, ó, aquele a quem você vir descer o Espírito Santo, ele é quem batiza com o Espírito Santo. Então, até aquele momento, ele conhecia Jesus, mas aquela profecia
do descer do Espírito Santo sobre ele ainda não tinha acontecido. E quando aquilo aconteceu, ele passou a ver Jesus com outro nível de conhecimento. Entendeu? Então, eu até coloquei um exemplo aqui de uma coisa semelhante, aqui é Lucas 4, 16 até o 21. Ele fala assim, ó, indo para Nazaré, e foi esse versículo que foi lido ontem, né, no evangelismo, e que me ligou me trouxe à memória isso que era uma dúvida que eu tinha também. Né? Então, indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Então, falando que Jesus chegou a Nazaré, e na sinagoga começou a ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, aquela profecia de, se eu não me engano, 500 anos, ela se cumpria naquele momento em Jesus Cristo. Então, é como se uma mudança de chave acontecesse, né? Uma mudança de estação acontecesse. Então, por isso que João falava, eu não o conhecia, porque ele não o conhecia naquela situação. A pastora vai falar. Oi, bom dia, irmãos. E como você está dizendo, Diego, é bem diferente quando você ouve falar. Tem sentido? Tem sim. Que para mim, na verdade, eu não tinha ouvido isso de outras pessoas e foi algo mais particular. Sim, com certeza. É diferente quando você ouve falar de um assunto e quando você vive aquele assunto, né? Aquela experiência. No caso de João Batista, por exemplo, ele ouviu falar, o pai dele recebeu a profecia e não ele. E ele sabia que, né, ele era aquela pessoa que queria se cumprir, queria abrir o caminho, mas naquele exato momento ele estava vivendo o que tinha sido profetizado. E é o mesmo que, por exemplo, quando a gente ouve falar de um assunto e quando você vive a experiência do assunto, né? Então, tanto ele como os próprios pais também tiveram essa experiência de vivenciar o acontecimento na realidade. E isso amplia o conhecimento, não só dele, mas de todas as pessoas, e até nosso, né? De saber que quando ele recebeu aquela profecia, que se cumpriu em Jesus, e a gente vê isso hoje, a gente tem uma experiência muito maior e muito melhor. Aleluia. Se vocês quiserem fechar a porta lá, quando você virar a câmera aqui, ninguém enxerga nada aqui, as pessoas. Fala no microfone, irmão, para o pessoal de casa ouvir. Não, eu acho que os pais de João Batista foi revelado que ia nascer o Filho de Deus. Então, automaticamente, os pais de João Batista falaram assim, já nasceu o Filho de Deus. Tá aí, acho que avisou para ele, desde criança. Desde criança. Então, ele sabia que o primo dele era Jesus Cristo. Ele tinha conhecimento que era Jesus Cristo. E se nós olharmos assim, que foi revelado o nascimento, até os pais sabiam, né? Ontem mesmo nós estávamos no encontro de jovens e nós vimos uma mensagem maravilhosa lá, justamente falando sobre isso, que dos 12 anos aos 30 anos não se falava de Jesus. Jesus estava oculto, né? Mas por que Jesus ficou oculto durante esse tempo? Né? Aí ele diz que durante esse tempo, até para preservar a vida dele, porque desde o nascimento o diabo, através de Herodes, tudo queria eliminar Jesus. Né? Quando ele se revelou, que diz, eis aí o meu filho amado em que me compraste, que até o diabo assustou com isso. Falou, moço, eu estava procurando esse cara e ele está aí no meio nosso aí, né?
E ele era conhecido como filho de Maria, mas não como filho de Deus. Né? Então, até para preservar, para poder chegar o tempo de ser revelado, né, os pais conheciam e sabiam, né, mas a população sabia, nem o diabo sabia disso, até no momento que foi revelado, que veio a voz do céu dizer: eis meu filho amado em que me compraz. Né? Ali, quando iniciou, dali em diante, é que iniciou o ministério de Jesus. Amém? Então, na verdade, é exatamente isso que eu falei. Nós estamos concordando, na verdade. Então, a questão é essa. Eles já sabiam que Jesus seria o Messias, mas João recebeu uma profecia de Deus, que está escrito aqui, tá vendo? Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou. Então, Deus enviou João Batista. Então, falou: aquele que me enviou falou isso para mim. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito é quem batiza com o Espírito. Então ele tinha recebido uma profecia que ele ia ver o Espírito pousar sobre o Messias. E aí, quando ele viu isso no batismo, ele passou a conhecer Jesus em outro nível. Mas pelo entendimento, ele já sabia quem era Jesus e que ele era o Messias, sim. Só que essa profecia ainda não tinha sido cumprida em Jesus, uma profecia proferida a João Batista, né? Nós estamos entendendo? João Batista também era ser humano. Será que o inimigo também não entrava ali, colocava na cabeça? Será que você é filho de Deus mesmo? O diabo tentou ter Jesus, mas João Batista também. Ele pode ter tentado João Batista. Será que é o filho de Deus mesmo? Olha, é para nós entendermos o que significa profecia. Quando ela é dada, ela leva tempo. Ela passa pelo crivo, né? Quando nós olhamos aqui, por exemplo, vamos olhar aqui na descendência de Abraão, de Adão, que diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou filhos, e pôs-lhe o nome Noé, dizendo: este consolará do nosso trabalho e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Já havia uma profecia aí que Noé ia ser usado por Deus. Quando ele nasceu, o pai dele disse isso, né? E ele foi que recebeu a orientação de Deus para construir a arca, né? Como o pai dele olhou que Deus tinha amaldiçoado a terra, né? Que ele ia fazer a diferença. Profecias, ela passa pelo crivo da promessa, e é isso que nós temos que saber esperar o tempo determinado, qual Deus que ela vai se cumprir. Toda profecia que é vinda de Deus, ela se cumpre, né? Então nós precisamos entender que crer que ela vai cumprir e aceitar que ela é vinda de Deus. Aleluias. Vira de novo, irmão. Então, assim, respondendo, gente, a questão ali que o irmão Juvenal levantou, é sobre, será que João Batista não foi tentado? É isso aqui, irmão Juvenal? Será que Jesus Cristo não foi? Só estou recapitulando sua pergunta. Será que João Batista não foi tentado e ele passou a duvidar se Jesus era o Cristo? É essa a sua pergunta? Uhum. Isso. Não, tudo bem. Isso, mas assim, você tem que pensar que esse fato foi bem antes da prisão de João. Então, naquele momento, agora, se João Batista foi tentado, com certeza ele foi tentado, de diversas maneiras, como todos nós, gente. Só que a gente pode trabalhar com fatos que estão na Bíblia. E aí, por exemplo, é o cuidado que a gente tem que ter com as novelas e filmes, que são preenchidas muitas lacunas e muitas coisas para poder dar história, né? Senão não tem história para contar, de novela e tal. Que não são canônicos, né? Ou seja, canônico é o que está escrito na Bíblia.
o que está escrito na Bíblia é que antes da prisão dele, que realmente ele pode ter sido tentado, né? Porque é duro, você está na cadeia. Depois de você ter feito tudo certo, você parou na cadeia. Então, começa a surgir dúvida. Meu Deus, será que eu fiz certo? Eu achei que eu ia ver o reino, eu ia participar desse reino. E Deus não tinha esse plano para João, porque ele foi decapitado logo depois. Só que pensa que ele não aconteceu isso. Ele não tinha sido preso. Ele estava no Rio Jordão, cumprindo a missão dele. E quando Jesus chegou, ele já estava falando, eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Então ele já tinha essa convicção que Jesus era o Messias. Quando Jesus chegou, ele não queria batizar Jesus. Até nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mas ele tinha essa profecia que ele ainda não tinha visto, que era o Espírito Santo descer sobre Jesus. Amém? Então, é só para ter essa noção do eu não conhecia, que para mim é uma coisa complexa. Né? É uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é que João Batista era carne. Então, todos nós sofremos o conflito da carne e do espírito. O próprio Jesus, ele sofreu o conflito da carne e do espírito no jardim do Getsemane. E o próprio Jesus perguntou para Deus, por que me abandonaste? É claro que num mistério, ele sabia que Deus não tinha abandonado ele, mas pelo fato dele estar com o pecado da humanidade todo com ele, o pecado traz o quê? Separação. Né? Então existem essas questões. Por mais que João Batista, ele sabia que Jesus era Deus, lá no sofrimento, a carne dele puxou esse pesar. Pergunta-se ele mesmo, num ato de desespero, num ato de aflição, num ato de sofrimento. Mas a gente não pode levar em consideração essa palavra de João agora, porque ela não tinha acontecido ainda, ele não tinha sido preso ainda. Então, a gente tem que contextualizar para aquele momento. Naquele momento que ele falou isso, o que estava acontecendo com ele? O que já tinha acontecido na história dele? Então ele não pode usar uma coisa que aconteceu no futuro dele, porque ainda não tinha acontecido. Não, Jesus usou essa profecia para poder... Peraí, gente, tem que falar no microfone, senão o pessoal de casa não entende o que está acontecendo. Eles vão ficar perdidos aqui sobre o que está acontecendo. Estou dizendo assim, para que cumprisse, João queria entender se estava cumprindo as escrituras que dizia lá em Isaías, que Jesus viria, que ele ia curar os enfermos, os aleijados, dar vista ao cego. Aí quando João estava preso, ele mandou perguntar se ele era mesmo o Messias. Aí ele diz assim, olha, Jesus pega e fala assim, fala para João que os aleijados estão sendo curados, que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo. Daquele momento, João não perguntou mais nada, porque se confirmou as Escrituras, que foi revelada através do Espírito Santo em João. Nós vamos chegar lá, nessa passagem de João preso, vai chegar. Nós vamos chegar lá na frente e a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão, né, desse entendimento de João. Assim, porque eu não entendo dessa forma assim, eu entendo que realmente ele foi tentado. Ele começou a duvidar no coração por conta do sofrimento que ele estava vivendo, talvez na cadeia. E Jesus deu uma resposta para ele. Ele vacilou. João vacilou. Pastor Geraldo, ele já tinha visto Jesus curar. Ele já tinha visto Jesus. João vacilou, assim como Elias vacilou. O homem enfrentou 400 profetas de Baal e teve medo da rainha, que correu e fez aquela confusão, e chorou, e queria morrer e tudo mais, depois daquela coisa extraordinária. Eu acho que João vacilou. Assim como Elias vacilou, porque somos carne. A gente está aqui nessa natureza. Então, vamos continuando, gente. Mas nós vamos entrar nessa casa do João preso, com certeza. Vai chegar essa aula e nós vamos discutir isso talvez mais a fundo aí, sobre a prisão de João Batista. Agora nós estamos falando do batismo de Jesus. Então, essa, gente, é o que eu consigo interpretar a respeito dessa frase que sempre me dava uma pulguinha atrás da orelha. Eu não o conhecia. Mas aí, nós já discutimos um pouco sobre isso e depois a gente pode até voltar.
Quando João fala essas coisas, ele fazia referência ao batismo de Jesus, acontecido aproximadamente há 40 dias. Gente, então, esse trecho que nós estamos lendo aqui é a fala de João, não no dia do batismo, mas a fala de João uns 40 dias depois do batismo. Por que a gente fala 40 dias depois? Porque está falando aqui, né? Que no momento, ele já está contando que ele já tinha visto Jesus sendo batizado, o Espírito descendo, né? Só que o que aconteceu depois que Jesus foi batizado e o Espírito desceu? Quem lembra? Depois que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus, o que aconteceu com ele? É isso mesmo, irmão Bencinha respondeu aqui, gente, foi para o deserto. Então vamos ler aqui rapidinho a passagem de Mateus que fala sobre o batismo de Jesus. Fala assim, ó: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Então, pensa, gente, que Mateus está contando do início, quando Jesus sai da casa dele e vai batizar. João já está contando 40 dias depois, que Jesus já tinha sido batizado, né? E a gente fala 40 dias por conta disso, porque foi o tempo da aprovação de Jesus no deserto. Ele ficou 40 dias no deserto, né? Então, dirigiu Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então João aceitou batizar Jesus depois dessa frase. 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que lhe dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí eu já até coloquei logo, aqui encerra o capítulo 3 e a gente começa o 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois que ele volta dessa tentação de 40 dias, ele vai ser iniciado o seu ministério, mas a gente volta para essa fala de João. Isso que nós estamos lendo de João é depois, 40 dias depois, quando Jesus já estava voltando do deserto. Né? Então, gente, 40 dias é aproximadamente, tá? A gente não tem essa certeza, mas a gente sabe que é depois. A gente só sabe que é depois. Né? A versão de Lucas, né? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E ele foi para ser tentado no deserto também, né? Então, gente, o que é importante para a gente entender nessa... A gente pode absorver ali, principalmente dessa frase, né? Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, deixa eu seguir aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Deixa eu voltar aqui para o lugar que a gente estava, né? Aqui. Então, para falar um pouquinho mais, a gente viu aí as três versões, né? A gente viu a versão do batismo de Jesus, que é a de João, que é posterior, e a de Lucas e... A gente viu Lucas e Mateus, que é anterior. Mas a gente vai fechar e vai estudar um pouquinho sobre esse batismo de Jesus pela versão de Marcos, né? E a gente tem que pensar também, peraí, por que Jesus foi batizado? Né? Então, naqueles dias, Jesus de Nazaré, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no rio. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer, né, em quem me comprazo. Então nós vimos as 4 versões aí dos 4 evangelhos. Mas tem a pergunta: por que Jesus foi batizado? Os irmãos alguém quer dar o ar da fala?
Amém? Jesus foi batizado, e já houve muita pergunta, né, sobre isso. Por que Jesus foi batizado? Se batismo é para arrependimento de pecados e essas coisas. Mas ele se batizou para deixar para nós como exemplo, né, para que nós pudéssemos seguir o exemplo, né? E ele estava ali naquele tempo sendo batizado como um homem, porque ele era 100% Deus, mas ele era também 100% homem. E ele era necessário que ele se batizasse, porque as pessoas, e nós hoje, deveríamos seguir esse batismo, né? De que nós somos pecadores e que nós passamos pelo batismo. E, na verdade, o batismo não é aquele momento, assim, simplesmente o passar pelas águas, mas é a revelação pública de algo que já aconteceu dentro de nós, seres humanos, né? Pecadores. E Jesus estava naquela representação para que nós pudéssemos, né, fazer isso, seguir fazendo, e que aquelas pessoas que tinham se arrependido, né, que eles se batizassem para cumprir a palavra de Deus, de que eles estavam selando, né, o seu compromisso com o Evangelho. Amém. Alguém mais quer falar sobre esse batismo de Jesus? Por quê? Né? Gente, só para refletir um pouco, até para contextualizar isso que Lindy falou aqui, para refletir, né, Jesus se submeteu ao batismo de João, né, nós estávamos perguntando se era um batismo de arrependimento. E é tanto um batismo de arrependimento, só para vocês entenderem mais ou menos como que era o modus operandi do batismo de João. Tá? Então, as pessoas chegavam até João, e João fazia o pessoal confessar os pecados. Vem cá, fala o que é que você anda fazendo aí. Ele olhava na cara da pessoa, você está arrependido? Eu te batizo. Ele não batizava qualquer um que chegava. Eu quero ser batizado. Não. Ele fazia uma avaliação ali da fala da pessoa, ele fazia uma situação. Tanto é que nesse trecho aqui de Mateus 7, ele está rejeitando pessoas. Não vou aceitar batizar vocês. Que está falando aqui, ó. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não começais a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, João é duro com relação a essas pessoas que queriam fingir. Porque parece, gente, as multidões estavam indo procurar João, e pelo visto, parecia que virou uma coisa assim, os espirituais estão indo lá em João para se arrepender, então eu vou passar a fazer como se o batismo fosse uma coisa por fazer. E os fariseus foram lá, porque eles tinham até aquela pompa, né? Poxa, se os outros estão entrando, por que eu também não vou? Então eles foram lá para ser batizados por João, mas eles não tinham arrependimento no coração. Eles já se achavam super santos, né? Eles já se achavam demais. E João rejeitou batizar essas pessoas, né? E pelo contrário, ele foi extremamente duro com eles, com relação a isso. Então, prova sim que o batismo de João é um batismo muito, muito pautado no arrependimento, para depois Jesus chegar e querer se batizar. Né? A pastora Aline já falou que é uma questão, um dos motivos, e também é um motivo forte, gente, a questão do exemplo. Né? Jesus é aquele líder servo, né? Ele não fica mandando a gente fazer, ele faz. Ele foi lá e fez por nós o que a gente não poderia fazer. Né? O pastor vai falar um pouquinho, gente. Porque quando nós entendemos o sentido do batismo, né? Porque você arrepende, e o batismo é uma confissão de fé. Né? E o batismo, ele é uma novidade de vida. Você sepulta o velho homem e nasce uma nova pessoa em novidade de vida, e vê uma nova vida. Quando Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. Porque tem muita gente que é batizado, mas não se arrependeu. É batizado, mas ele não é batizado, ele é molhado, mergulhado, mas não se arrepende. E quando você faz a sua confissão de fé, que você é batizado, você morre para o mundo e vive para Deus, é uma novidade de vida. Né? E isso é importante que nós, como cristãos, depois que nós nascemos de novo, nós temos que viver
uma vida que não nos pertence, mas pertence a Deus, para fazer e agradar a vontade de Deus. E isso é que o batismo nos ensina, né? Viver em novidade de vida, nascer de novo, né? E é que a pessoa, até Nicodemos entendeu a coisa errada. Pode eu entrar no ventre da minha mãe de novo? Ele falou, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Tô com dó do professor que tiver que explicar esse negócio do Nicodemos. Tá chegando o dia desse do Nicodemos, pode virar, irmão Alisson. Mas nós vamos estudar muito. Isso aí é uma revelação extremamente profunda. Então, gente, eu pontuei alguns pontos, até diferente da pastora, né, que falou que a questão do exemplo, mas alguns estudiosos e algumas pessoas que na minha pesquisa, um dos motivos era uma validação do ministério de João. Porque pensa, o ministério de Jesus ele tinha que estar conectado ao ministério de João. João ele começou 4 anos antes, batizando e anunciando esse Messias que viria. E aí Jesus chega com toda a humildade, né, e ele é batizado por João. Então, de certa forma, ele estava validando, ó, isso aqui é uma obra de Deus. Isso aqui é uma obra de Deus. E aí ele ia seguir com a dele, mas com uma ligação total ao ministério de João. Totalmente validando aquela situação. Era importante. Para depois, por exemplo, Jesus, se não conectasse nada a João Batista, as pessoas que João trabalhou naqueles 4 anos, poderiam não se identificar, talvez, com o ministério de Jesus, poderia virar uma facção, como virou, né? Até um dos motivos da escrita do livro de João é para combater essas coisas, né? Os devotos de João Batista que existiam e existem até hoje. Mas Jesus não. Isso aqui é uma obra só. Nós estamos unidos, nós estamos juntos. E Jesus, ele se conecta ao ministério de João Batista ao se submeter àquilo, mesmo não tendo pecado. Então é um ato simbólico também. O pastor vai falar, gente. Amém. Igual o Diego disse, está validando o trabalho, o batismo de João, porque o batismo de João era arrependimento. Mas de Espírito, quem batiza é Jesus. Que diz, eis aí aquele que vos batizará com o Espírito Santo, que era Jesus Cristo. Né? Quer dizer, o batismo no arrependimento de João, né? E Jesus batiza com o Espírito. Aí o Espírito Santo é o selo, bom, isso aqui é meu. Está firmada, né? Aí daí em diante é que começa, que quando, depois de João, começa então a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que aqui nós vemos assim, que João, depois de algum tempo, os discípulos começaram a deixar João. Aí Jesus passava, João falava, esse aí é o Filho de Deus. Né? Diz que alguns dos discípulos abandonaram João e começou então a acompanhar Jesus. Né? É quando João diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluias. O que mais, gente? Então, essa validação, né, esse exemplo, como já foi dito. E outra coisa, gente, nós conseguimos ver nesse batismo de Jesus uma prefiguração do que seria a cruz. Do que seria a cruz. Né? Primeiro foi um símbolo. Ele se fez maldito por nós. Quando Jesus chegou para ser batizado, sem ter pecado, o que ele fez? Ele se colocou na posição de um pecador. Primeiro ponto, ele não tinha pecado. Quando ele pendurou na cruz, que cruz era coisa de quê, gente? Era coisa de bandido. Era bandido que era pregado na cruz. E ele estava ali naquele lugar, não sendo bandido, e ele poderia sair a hora que ele quisesse, ele tinha poder para isso, ele não saiu. Então, quando ele vai em direção ao batismo, já é uma prefiguração, se colocando ele na posição desse pecador. Em Gálatas 3:13, ele vai falar isso. Né? Deixa eu colocar aqui Gálatas 3:13. Fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, nós conseguimos ver aí também. Deixa eu voltar para lá. Outro motivo, né, do batismo de Jesus, ele também é um batismo simbólico. Ele se coloca ali na posição e começa a aparecer, parece que a história, gente, começa a aparecer uma espécie de
de vários símbolos daquele momento de crucificação. Então, Jesus pendurado no madeiro, ele se colocou na posição do pecador. Jesus no batismo, ele se coloca na posição do pecador. Logo em seguida, quando Jesus estava sendo batizado, aqui em Marcos fala, ó, logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem. Né? Então, o que esse símbolo do céu se rasgando? O primeiro benefício que a gente teve com a morte de Jesus? A gente teve livre acesso a Deus. E, gente, pensa na cultura judaica daquela época. Era claro para eles que Deus morava no céu, correto? Um lugar de autoridade, um lugar de separação. Apesar, gente, que Deus ele não é material, físico. Né? Ele não tem um lugar, ele está em todos os lugares. Mas o próprio Deus, ele aproveitou essa simbologia que na cabeça das pessoas, não, Deus mora no céu. Então o que Deus faz? Ele rasga o céu. Não parece um negócio assim violento? Então Deus rasga o céu. Ele já mostrando ali, Jesus se colocou naquela posição e ele abriu o céu. Ou seja, estava começando a prefigurar esse rasgar, né? Que se parece muito também, gente, com o que aconteceu. Vamos voltar lá naquele lá? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Gente, é isso. Está se repetindo a história. Então, o batismo de Jesus, ele já estava fazendo um símbolo, uma prefiguração de tudo que ia acontecer lá depois que Jesus fosse entregue de verdade ali. Então, Jesus se põe na posição do pecador, porque ele não era pecador, ele passou por um batismo de arrependimento. Deus rasga o céu. Mas lá depois na crucificação, o véu é rasgado, também simbolicamente, né? E a gente passa a ter livre acesso a Deus. Então já começa a prefigurar esse livre acesso que nós teríamos a Deus. Né? Então a gente consegue ver aí, né? O véu se rasgou, assim como o céu se rasgou. Né? Esse símbolo é muito importante. E por último, né? O Espírito, ele veio como pomba, né? Como um sinal ali. Desceu-se o Espírito dentro daquela rasgadura, né? Então o céu se rasga e João e Jesus, e a gente não tem certeza dessa multidão, mas a gente tem certeza que João e Jesus viram. Mas a gente não tem certeza se essa multidão viu. Mas ela desceu e ela pousou sobre Jesus. E aí a gente vê aquela simbologia perfeita que se cumpriu em Atos 2. Então a gente vai vendo tudo que aconteceu ali naquele batismo, todos os símbolos no batismo de Jesus começaram a acontecer e se repetir e mostrar essa grandeza, essa maravilha, né? O Espírito pousar semelhante ao sentido de pousar em Gênesis 1, 2. Fez um barulhinho estranho aqui. Mas, gente, eu estava ouvindo o Augusto Nicodemos falando sobre essa cena, e eu achei muito interessante ele falando que esse pousar tinha... Porque, antes de completar, é interessante a gente ver que ele falava que pomba não era símbolo do Espírito Santo até aquele momento, tá, gente? A pomba passou a ser símbolo do Espírito Santo a partir daquele momento. Então, na cultura judaica, nos escritos antigos, nada falava de Espírito Santo como pomba. Mas a palavra pousar tem um sentido muito semelhante a Gênesis 1:2, que é o Espírito pousava sobre a terra. É como se o Espírito Santo, antes de Deus falar, haja luz, falava que o Espírito pousava, pairava. Então é como se o Espírito estivesse preparando a terra ali para a ação de Deus logo em seguida. Então o Espírito estava sobre Jesus ali, como se ele diz que dá uma impressão como se fosse algo que estivesse chocando. Quando uma ave começa a chocar um ovo ali, ele fica ali em cima preparando a vida para depois sair aquela vida. Assim foi em Gênesis 1:2, essa mesma visão, tá? Esse pousar dá essa impressão de chocar alguma coisa. Esse Espírito estava ali sobre Jesus e logo depois veio todo aquele poder para Jesus executar o ministério dele. Então, faz também uma ligação ali com Gênesis 1:2, né? Dá para se fazer essa conexão. E
nós vimos também, né, que foi aquela preparação. Então a gente vê os 3 principais símbolos, né? Jesus se colocando na posição do pecador, nós sendo perdoados, né? O livre acesso, o rasgar de Deus para ter livre acesso a nós. O Espírito Santo descer, como aconteceu em Atos 2. Então a gente começa a ver toda a nossa história, gente. Tudo que a gente vive, tudo que a gente ama, tudo que a gente prega, tudo numa cena, tudo num símbolo. Né? Deus é maravilhoso demais. É muito perfeito, né? Essa simbologia, né? E cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo e preparado para a sua missão. Então, Jesus não executou nenhuma missão enquanto ele não foi cheio do Espírito Santo. E muitas vezes a gente tem que aprender isso. A gente quer fazer a obra de Deus na força do nosso braço. A obra de Deus não é feita. Né? Por mais que você seja estudado, por mais que você se prepare, né? E eu preciso me preparar muito para estar aqui. Então eu leio muito, eu estudo muito, eu escuto muito, eu passo horas, né? Acordo de madrugada, assim, apesar de todos os pesares, a gente acorda de madrugada, vai, e a gente se prepara. Mas se o Espírito não vier, não sai nada. Sabe o que? Não sai nada. A obra de Deus é uma coisa que não dá para fazer com o braço. Você pode enganar muito bem, tem gente que é carismático, que é habilidoso, e ele vai levar alguma coisa por algum tempo. Mas se não for pelo poder do Espírito Santo, aquela obra morre. Se não for pelo poder do Espírito Santo, aquela coisa não vai para frente. Então não importa, no final das contas. E Deus recebe, a gente tem que se preparar assim, a gente tem que se esforçar, a gente tem que dar o nosso melhor para Deus em todas as situações. Mas, se o Espírito não vir, não adianta. Né? E o próprio Jesus, ele mostra isso para a gente. Você quer falar, pastora? E o próprio Jesus, ele vem falar isso para nós. Ele vem mostrar isso para nós. Mas eu vou deixar a pastora falar, aí eu vou falar a última coisa. Quando você estava falando a respeito da validação do ministério de João, de fato, isso é uma verdade, né? E a importância da gente conhecer a palavra de Deus em texto e contexto, e os detalhes, né? Buscar sempre estudar essa palavra, porque um versículo, ele vai ter várias ramificações, onde a gente vai entender o que estava sendo escrito, né? O que estava colocado. Naquele momento, a Bíblia ela é um livro de profecias cumpridas, né? Que foram profetizados no passado, tanto no Velho como no Novo Testamento, e a gente vê as profecias se cumprindo do Velho Testamento no Novo Testamento, né? No caso do batismo, da validação do ministério de João, exatamente como você também disse, para que as pessoas que estavam indo para João certificassem de que eles estavam juntos em comum acordo, porque tinha uma profecia no passado, que ele, né, abriria o caminho e que Jesus viria e queria fazer esse ministério depois de curar os enfermos de tudo, embora alguns discípulos também fizeram, mas Jesus era a pessoa de Deus e a representação de cada um de nós e dos nossos pecados e do próprio João, né? Porque ele era o Filho de Deus que iria levar sobre ele, sobre os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz e todas aquelas coisas. Quando você disse também que a questão de estar cheio, né, do Espírito Santo é importante, porque se a gente não tiver o Espírito Santo em nós, atuando em nós, vai ficar uma coisa corriqueira, vai ficar uma coisa mais ou menos programada, tipo algo que você passa o dedo e ela começa a acontecer. E, na verdade, a questão do conhecimento da palavra de Deus o Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem deu autoridade para que os discípulos de Jesus, após a assunção do Senhor, que eles fossem e falassem com persuasão, né? Que eles fossem e explicassem realmente a palavra de Deus e que as pessoas compreendessem. E muitas vezes a gente pega um versículo isolado e a gente fala sobre o batismo de João. Por que Jesus batizou? E aí a gente não estuda o contexto e a gente chega a uma conclusão nossa. E é importante a gente ler, entender, ler de novo, ouvir, pegar informações de outras pessoas para que a gente realmente chegue a um denominador comum. E o Espírito Santo é a primeira pessoa que deve ser consultada para a gente poder fazer uma coisa bem feita, de acordo com a palavra de Deus, né?
E é importante, essa validação foi necessária para que nós, para que a igreja, para que aqueles escribas e fariseus que estavam ali, achando que era o dono da verdade, e que a partir daquele momento João iria passar por uma outra fase e Jesus iria iniciar a sua promessa cumprida daquele momento que havia sido pronunciado já para os pais de João. Verdade. É como se fosse, já pensou, gente? Se Jesus simplesmente chegasse e começasse o ministério dele e não se conectasse a João. É a mesma coisa do pastor Geraldo, o pastor Lino chegasse aqui, ó, pastor Quimim sumiu, cadê? Não está mais aqui, eles estão aqui na frente. Não houve aquela passada de bastão, né? Não houve aquela conexão, ó, nós somos a continuação disso. Não, nós começamos do zero. Despreza, tem gente que faz isso, né? Despreza toda uma história que Deus construiu numa igreja e começa tudo do zero. Agora não. Jesus aproveitou aqueles 4 anos de trabalho de João e ele se conectou, né? Só para completar mais uma coisinha que a gente pode aprender, gente, porque eu gosto sempre de coisas práticas. O que a gente pode aprender com essas coisas de Jesus validando o ministério de João? Né? É a mesma coisa. É o que para entender esse contexto, como as coisas funcionam, tudo de acordo com Deus planejou. Porque o ministério de João, o ministério de Jesus, eles caminham junto, né? Porque João foi nascido da vontade da carne. Jesus foi nascido da vontade de Deus. Não teve, ou então, um veio de baixo, o outro veio de cima. Um falava da luz, mas não era a luz. Um falava do caminho, mas não é o outro que era o caminho, né? Então, se nós olharmos assim, quando engloba tudo isso aí, vem a função do Espírito Santo, que nos molda, que nos orienta, que nos direciona, que nos dá poder, que nos dá intrepidez, ousadia, porque a igreja sem o Espírito Santo, ela não caminha. Jesus Cristo foi necessário ele ser batizado com o Espírito Santo para poder, ele era o Filho de Deus, mas foi necessário que Deus demonstrasse isso através que ele precisaria do Espírito Santo para poder concluir o seu ministério. E isso nos mostra que a igreja, ela depende do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir na igreja, ela não vai conseguir alcançar os objetivos. E nós, como cristãos, nós temos que estar buscando esse preenchimento, tendo uma vida de santidade, negar a nós mesmos e deixar que a obra do Espírito Santo seja feita em nós. Que o fruto amadureça para que os dons que o Espírito vai nos conceder para edificar a igreja. Glória a Deus. E a última parte, né, para a gente Deixa eu pontuar 2 coisas antes. Olha, eu não sei se presidenta das jovens. Primeiro, que eu penso que a gente vê durante o ministério de Jesus que as pessoas elas procuravam a todo tempo motivos para invalidar o que ele estava fazendo. Tudo o que ele fazia, e o povo já ia falar assim, mas por que você está fazendo isso? Mas você pode fazer isso? Mas você tem autoridade para fazer isso? E a gente vê também Jesus falando com as pessoas que elas precisam se batizar, que elas precisam ter uma vida nova, que elas precisam nascer de novo. Então, Jesus falando para essas pessoas que elas precisam se batizar, não tendo ele se batizado, a primeira coisa que o povo ia falar, mas por que você está mandando fazer isso, se nem você fez? Tipo assim, que autoridade que você tem para mandar fazer? Se é tão bom assim, por que você não fez? E outro ponto que eu vejo, que eu acho, é que a gente vê que João, ele fala, depois que Jesus se batiza, igual a gente leu aqui, que ele afirma que Jesus é filho de Deus, porque ele fala, eu não sabia quem era, mas Deus mandou eu batizar, e Deus me disse, você vai ver o Espírito descer sobre um homem, e esse é quem batiza com o Espírito Santo. E antes, quando Jesus, isso foi 40 dias depois, como o Diego falou pra gente. Antes, quando Jesus vai se batizar, aí João, ele tenta convencer Jesus a não se batizar porque era o contrário. João que precisava ser batizado por Jesus. E antes, quando a gente começou, acho que na primeira aula, a gente viu que João ele era filho de sacerdotes, mas ele estava no deserto e estava lá gritando para todo mundo. Ele precisou sair do templo para Deus falar com ele. E ele conhecia essa profecia de Jesus, como a gente pontuou também, porque os pais dele falaram para ele.
Mas quando Jesus chegou lá, ele sabia que Jesus, o primo dele, tinha essa profecia de ser o Messias, mas quando Jesus chegou para se batizar, ele tentou convencer Jesus do contrário. Não, eu não vou te batizar, você é que tem que me batizar. E aí, depois desse momento, aí veio o Espírito Santo, desceu sobre Jesus, e a próxima vez que ele se encontra com Jesus, ele fala, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tipo assim, parece que bate diferente para ele, a partir desse momento que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, mesmo ele já sabendo disso, há muito tempo antes. Então, talvez Jesus pode ter se batizado também para Deus, não que Deus precise provar algo para alguém, mas para dar uma confirmação para João, porque a gente tem que ter fé, mas eu acredito também que Deus, ele não deixa a gente no escuro, ele conta para a gente o que ele está fazendo na nossa vida e por que ele está fazendo isso. Principalmente para João, que tinha um ministério tão grande. Verdade. Então, gente, nós temos... E para fechar, né? Vamos voltar aqui. E por último, né? O Pai declara a identidade de Jesus, que seria atacada a partir desse momento, né? Então, fala, conecta um pouquinho com o que a Natália acabou de falar também. Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Logo em seguida desse batismo, o que aconteceu? Ele foi para o deserto. E com as 3 coisas que o diabo falou com ele, se tu és o filho de Deus, faz isso. Se tu és o filho de Deus, faz aquilo. Então o diabo começou a tentar minar a identidade do próprio Jesus. A tentação foi isso. Se você for o filho de Deus, faz. Mas Jesus estava vacinado. Naquele batismo ele recebeu a aprovação total do Pai. Né? Segurou aquela questão. E, gente, agora para uma questão prática, e essa manhã, quando eu estava fazendo, me trouxe muita memória. Eu tenho conversado muito com a pastora, com o pastor Geraldo, e me trouxe muita memória as nossas conversas, né? Eu acho que é uma palavra muito para a pastora Lindy, até essa questão de agarra na sua identidade. Porque muitas vezes as pessoas vão dizer, se você for realmente escolhida, tá, então as pessoas começam a tentar minar, e essas falas maldosas, às vezes as pessoas ingenuamente vão falando coisas, ou são deixadas de ser usadas pelo diabo, e vai abalando a gente, abalando. Ai, será que eu sou? Será que Deus quer que eu esteja aqui? Deus quer que eu esteja aqui. Ponto. Se apega no que Ele falou e pronto. Porque não vai parar. Não vai parar. Eu falo isso porque eu até sou muito parecido com o pastor nesse sentido. Eu me questiono muito. Será que o que eu estou fazendo é de Deus? E nos últimos anos eu tenho me questionado muito. Será que o que eu faço é para Deus? Será que eu não sou um religioso? Eu comecei a pensar, meu Deus, eu acho que eu sou um fariseu. Só faltou a toga do fariseu. Estou brincando, gente, mas assim, eu tenho me questionado muito. E eu tenho lutado, mas a gente tem que começar a se agarrar. Porque gente, se é uma tentação, é porque não foi simples para Jesus aquilo. E nós somos tentados, o pastor vai falar, deixa eu preparando aqui, enquanto vai preparando o microfone do pastor aqui, gente. E isso é uma coisa prática, gente. O diabo, ele vai tentar você na sua identidade. Ele vai começar a falar que você não é importante, né? Você é uma princesa de Deus, jovens, moças. E o diabo vai arrumar qualquer sapo e você vai se derreter por ele e vai pular em cima dele. Por quê, gente? Porque não está firmada a sua identidade, da sua importância, do seu valor. E se não firmar a sua identidade, o que é que vai ser? Algum momento, né, o diabo ele vai tirar o prazer de você estar fazendo essa vontade de Deus. E você vai perder uma coisa boa, né, pastora? A coisa boa que é estar no centro da vontade de Deus, é tão gostoso estar no centro da vontade de Deus. Está fazendo a vontade de Deus, mas o diabo vai lá e tira da gente. Maldito, ladrão, ele vai tirar de nós, ele quer tirar de nós a nossa alegria. E às vezes a gente faz na marra, em obediência, mas a gente perde a alegria e o prazer de fazer. As tentações virão, mas você tem a palavra de Deus. As tentações virão, mas você tem a palavra de Deus. Você foi um escolhido de Deus. Não importa. A voz que importa é a voz do alto. Amém? E toda vez que você quiser ficar triste, que você quiser, né? Que quiser bater ali a depressão, quiser bater a tristeza,
Lembra, você é um filho de Deus. Você é um escolhido de Deus. Você é amado de Deus. O presente que desceu do céu, ele se fez culpado, gente. Quando Jesus se pôs no batismo ali, ele era o culpado. Ele assumiu ali uma posição que não era dele, né? Seria uma posição de arrependimento. O pastor Geraldo vai falar por último e a gente vai encerrar. Amém, gente? Só para nós fecharmos aqui, por causa do tempo, eu acho legal e eu acho que todos nós devíamos fazer esse autoanálise da nossa vida espiritual. Que tipo de evangelho que eu estou vivendo? Como está a minha vida com Deus? Nos questionar para nós podermos agradar a Deus, porque às vezes nós queremos agradar a nós mesmos sem saber de agradar a Deus. Quando nós agradamos a Deus, o nosso coração se aquieta, né? E quando nós aproximamos de Deus, é certo que as diversidades vai acontecer nas nossas vidas. E toda vez que nós estamos sendo cada vez mais usados pelo Espírito Santo, aí que o inimigo vai se tornar furioso e querer te afrontar. Porque quando nós dissemos aqui antes, quando Jesus foi revelado, este é o Filho de Deus em que me comprasse, a primeira coisa que o diabo fez foi lá no deserto. Quando ele foi para o deserto, peraí, você levou lá a questionar ele, né? Quando ele descobriu que era o Filho de Deus, né? E muitas vezes nós temos que fazer isso, porque nós somos chamados, somos filhos de Deus, e muitas vezes o diabo nos questiona. Você está sendo um crente fiel? Que tipo? Outros, muitas vezes, não ligam para isso. E a palavra de Deus diz, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós dependemos do Espírito Santo para alcançar o êxito. Eu só mudaria uma palavra do pastor Geraldo, que é o diabo ele não foi questionar Jesus, ele foi minar. Ele foi minar, e ele faz isso hoje, gente. Ele vai minando as suas bases. Porque se você não está fazendo uma obra de Deus, o que você está fazendo? Se a gente não se apegar no que nós estamos fazendo, não tiver certeza do que a gente fazer, isso te trava. A dúvida trava as pessoas. Quando eu dou consultoria lá, eu falo muito isso com as pessoas. Gente, você põe um funcionário aqui e você deixar o cara sem um treinamento, sem uma direção correta do trabalho dele, ele não desenvolve. Ele fica sempre com dúvida, com medo de errar. Ai, meu Deus, eu vou levar um xingo. Ai, meu Deus. Então ele fica ali. Ele poderia produzir 10, mas ele produz 2. Por quê? Porque a dúvida te para. Então, em nome de Jesus, nós vamos expulsar toda a dúvida. Porque nós somos filhos de Deus. Né? Amém? Então, é isso, gente. Isso que a gente tinha para falar hoje. E nós atrasamos um pouquinho, realmente foi muito problema técnico. Eu até estou tentando seguir a instrução, né, a orientação do irmão Juvenal, para a gente tentar fechar muito na hora, né, para que motive as pessoas a virem. Né? Eu não sei se vai conseguir, mas realmente eu estou tentando e nós vamos chegar lá. Mas hoje realmente foi um dia que deu tudo errado aqui nos computadores. Até a luz não foi embora. Mas é por isso, gente. É o diabo. Já mostrou. Deus já nos revelou. Né? Foi claro isso. E quando o bom de quando vem a luz, a treva tem que sair. Agora que a gente sabe, vamos bater pesado também. Ah, ele vai bater? Nós vamos bater de volta. Toda vez. Amém? Vem com esse espírito aguerrido. É guerra espiritual também. Nós temos que lutar. Amém? Luquinhas vai ler o versículo para nós. Vem aqui, Luquinhas. Você vai sentar na minha cadeira aqui, Luquinhas. Você lê o versículo. Você que vai ser o professor nosso aqui hoje. Senta aqui. Deixa eu parar de gravar. Peraí. Pode sentar, amigão. Senta aí. Agora é só alegria.